Olá, eu sou Paulo Valim e no vídeo de hoje vamos continuar o estudo de termoquímica. E a aula de hoje é sobre a lei de Hess. O que se trata essa lei de Hess? Não sei se vocês se lembram, mas na segunda ou na primeira aula nós falamos que há uma infinita quantidade de reações químicas. Então são muitas reações químicas que existem. E é praticamente impossível da gente sair colocando todas no calorímetro e realizando reações para medir qual que seria o ΔH dessas reações. Então, criaram um método para calcular o ΔH das reações sem precisar do calorímetro, que é o que a lei de Hess vai tratar aqui. A gente vai tratar dessas reações. Como que a gente manipula as equações para obter o calor de uma outra reação sem colocar no calorímetro. Então, é simples. Na lei de Hess, a gente trata as equações como se fossem equações matemáticas. Então, as equações químicas vão ser como se fossem equações matemáticas. Então, por exemplo, eu tenho A mais B dando C mais D e eu tenho um ΔH aqui igual a X. Então, por exemplo, se eu preciso do dobro das substâncias, eu multiplico por 2, ou do triplo, eu multiplico por 3. Então, se eu multiplicar por 2, eu tenho que multiplicar todo mundo por 2, inclusive o ΔH. Então, eu posso manipular as equações desde que eu faça a mesma coisa com ΔH. Então, se eu multiplicar a equação por 2, eu multiplico o ΔH por 2. Se eu multiplicar por 3, eu multiplico o ΔH por 3. Do mesmo jeito a divisão, eu posso dividir. Se eu dividir a equação, eu divido o valor do ΔH, e assim por diante. Uma outra coisa que a gente pode fazer é inverter a equação. Eu posso inverter aqui, ó, C mais D dando A mais B, e se eu faço isso, eu inverto o sinal do ΔH. Se era positivo, passa a ser negativo. Por quê? Porque se uma reação direta é endotérmica, a volta dela vai ser ESO, vai ser o fenômeno contrário. Tá certo? E daí eu posso somar as equações. Eu posso ir cancelando até chegar no ponto que eu queria. Tá certo? Então, para resolver, para a gente ficar mais atento a essa questão da lei de Hess, vamos fazer aqui um exercício aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Dadas as seguintes equações termoquímicas, ele deu 3 equações com a variação de ΔH de cada uma, né? E ele quer que assinale a variação de entalpia dessa última aqui de baixo. Então, olha só o que aconteceu, galera. Ele te deu 3 etapas. Então, por exemplo, no calorímetro, eu achei dessas 3. Não precisaria de eu fazer dessa última, dessa daqui, se eu tenho o valor dessas 3. Eu posso manipular elas. Como assim? Olha só. Na minha última equação aqui, o que eu quero? Eu quero CH2, H2, 2H2 e C2H6. Ó, eu quero CH2H2 no lado dos reagentes. Vamos procurar qual das 3 tem CH2. Essa tem CH2H2. E ela que é do lado dos reagentes, então basta a gente copiar. Porque a gente vai estar deixando do lado dos reagentes, que é justamente aonde a gente quer ele. Olha só. 2CO2 mais água. Certo? O ΔH 1301. Certo? O que mais que a gente quer? A gente quer H2. Ó, H2. Eu tenho H2 aqui, ó, do lado dos reagentes. Aqui também está do lado dos reagentes. Beleza. Só que aqui eu tenho 2H2. Enquanto aqui eu só tenho 1. Então o que eu faço com essa equação aqui? Eu multiplico ela por 2. Então vamos multiplicar tudo por 2, ó. 2 vezes vai ficar 2H2. Se eu multiplicar o oxigênio vezes meio, vai dar 1O2, dando 2H2O. Certo? Ó, se eu multipliquei a minha equação, eu também multiplico o ΔH. Então vai ficar 2 vezes 200 menos 286, vai ficar menos 2 vai 1, 7, 572. Certo? Então, ó, multipliquei a equação, multipliquei também o ΔH. Agora eu tenho 2Hs igual eu quero aqui, 2Hs. E por último, ele quer C2H6. Olha só, o C2H6 aqui está do lado dos reagentes.
E a gente quer ele do lado de quem? Do lado dos produtos, olha só. O C2H6 aqui está dos reagentes e daqui está dos produtos. Então o que, que a gente faz? Só inverter a equação. Então vamos inverter? Vai ficar 2CO2 mais 3H2O, dando C2H6, eu só quero um, já tem um, tá firmeza. 7,5 de O2. Beleza? O ΔH aqui vai ser mais porque eu inverti. Então, olha só, eu inverti a equação e inverto o valor. Era menos 1.560, vai ser mais 1.560. Certo? Então, pronto. Agora eu vou fazer como se fosse equação matemática. Vamos cortar quem tiver igual antes e depois. Olha só. Antes da seta, eu tenho 3H2O. Depois da seta, eu tenho 2H2O mais um H2O aqui, tá vendo? Esse mais esse dão 3, então eu posso cortar. Porque deu 3. Certo? Olha, depois da seta eu tenho 2CO2. Antes da seta eu tenho 2CO2 também, basta eu cortar. Tá vendo? Estou tirando todo mundo que é igual. Ó, antes da seta eu tenho 5 sobre 2, não é 2,5? Mais 1, 3,5. Aqui, ó, quanto que é 7 dividido por 2? 3,5. Então, eu tenho 3,5 oxigênio antes da seta e 3,5 oxigênios depois da seta. Basta eu cortá-los também. Fazendo isso, quem que sobra? Sobrou lá em cima, ó, o C2H2 mais 2H2, seta, né, porque antes já acabaram, C2H6. Beleza? Entendeu? Ó, viu? Deu exatamente o que a gente procura. E como é que faz para achar o ΔH agora? Eu não adicionei as equações, basta adicionar os ΔHs. Então eu vou somar todos os ΔHs. Eu vou fazer ali, ó, menos 1.301, menos 572, mais 1.560, que vai dar menos 313. Né? Quilojoules. Menos 313 quilojoules. Então, esse é o valor do ΔH, 313. Viu? Então, a gente organizou as equações do jeito que a gente queria na equação global. A gente queria chegar nesse ponto. Então, a gente mexeu em todas de modo que elas ficassem desse jeito e depois só adicionou. Tomando cuidado, quando eu multipliquei por 2, eu tive que multiplicar o ΔH por 2. Quando eu inverti, eu tive que inverter o sinal do ΔH. Certo? Então vamos dar uma olhada em mais um exercício. Considere as equações químicas representativas da combustão do metano em etapas. Então ele deu aqui, ó, 3 etapas, a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa e a etapa global. E ele está perguntando aqui, ó, ΔH de combustão, qual que é? Então, vamos de novo seguir a lei de Hess, que fala que a gente não precisa fazer todos. Se a gente tiver as etapas intermediárias, manipulando essas etapas intermediárias, nós conseguimos atingir a etapa global. Então, basta a gente olhar para a etapa global, certo? E tentar deixar as etapas o mais parecido possível, né? Igual à etapa global. Então, vamos dar uma olhada na primeira etapa. A primeira etapa nós temos o metano, CH4, virando carbono mais hidrogênio. Olha só, o metano aqui está do lado dos reagentes. Aqui o metano está do lado dos reagentes. Tem um e aqui também tem um mol. Ok, então basta a gente copiar, não tem muito segredo nesse. A gente não vai mexer com ele, porque ele já está do jeito que a gente quer. Então vamos colocar aqui 2Hs. E nós não mexemos na equação, nós não mexemos no ΔH, mais 17,9 kcal. Beleza? Agora, a segunda, vamos ver aqui. O segundo é o oxigênio. Ó, mas espera aí. O oxigênio tem na segunda etapa e tem na terceira etapa. Quando um elemento tiver em mais de uma etapa, a gente não mexe com ele. A gente deixa que ele vai se acertar sozinho. O exercício foi feito para dar certo, não precisa esquentar. Então ele vai dar certo sozinho no final, porque se eu for mexer, eu vou ter que mexer com duas coisas. Então é melhor a gente deixar para o final, vamos deixar quieto. Vamos para o próximo, então, que é o CO2. Ó, o CO2 só tem na terceira etapa,
Na terceira etapa ele está do lado dos produtos, aqui ele também está do lado dos produtos, tem um, está do jeito que a gente quer. Vamos copiar então a terceira etapa, que é o carbono sólido, mais o gás oxigênio, dando CO2. O ΔH eu não mexi na equação, eu não mexo no ΔH, menos 94,1 quilocalorias. Certinho? E por último, 2H2O líquido. Na segunda etapa eu tenho H2O. E eu tenho 2 já. E aqui já tem 2. Firmeza. Então o exercício a gente não precisa modificar nem essa etapa também. Basta eu repetir ela. Porque já está do jeito que eu quero. Se eu repetir a equação, de novo, eu repito ΔH, porque eu não fiz nada com a equação. Então eu mantenho o ΔH do mesmo jeito, quilocal. Aqui são 2 águas, certo? Então, beleza. Já deixei mais ou menos do jeito que eu queria. A água depois, carbono, CO2 depois e o metano antes. Então, vamos fazer a adição agora das equações. Tá certo? Olha só, eu tenho o carbono, vamos pegar aqui o azul, eu tenho o carbono antes da seta. Eu tenho ele depois da seta. Se tem antes, tem depois, quer dizer que ele não reagiu. Tá antes, está nos reagentes e está nos produtos, do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu. Então passa a vara nele, vamos tirar ele. O que mais? Olha só, 2 hidrogênios. Tem ele depois aqui do mesmo jeito. Não vai fazer diferença, porque ele entrou e saiu do mesmo jeito. Então vamos cortar ele. Quem mais está repetido? Só esse, certo? Tirei todo mundo que estava repetido. Então vamos agora somar as equações. Ó. Tem o metano, eu repito o metano. CH4. Olha só, eu tenho um oxigênio nessa e tenho um nessa. Vamos adicionar os dois, vai dar quanto? 2 oxigênios, dando CO2, eu repito, mais 2 H2O. Firmeza? Olha só, deu igualzinho a equação global. Olha o oxigênio, ele acertou por si só. 2 oxigênios com 2 oxigênios, não te falei? Então, é bem simples, basta você adicionar e retirar quem está repetido antes e depois da seta. A gente deixou do jeito que a gente queria e cortou quem estava igual antes e depois da seta, nos reagentes e nos produtos. E para finalizar então, falta o ΔH. Olha só, se eu somei as equações, eu também faço o que com o ΔH? Eu adiciono os ΔHs. Então eu vou pegar o primeiro, que é 17,9. O segundo, que é menos, né? Mais com menos vai dar menos, 94,1. Menos 136,6. Eu vou adicionar todos esses valores. O ΔH aqui vai ser menos 212,8 quilocalorias. A as combustões são exotérmicas. Certinho? Então, assim a gente resolveu mais um exercício. Ok? Pessoal, é isso. Não se esqueçam de me seguir no Twitter, @paulovalim, para outros vídeos e dicas de vestibular, e entre no meu site para listas de exercício e deixe seus comentários. Muito obrigado. Aqui foi Paulo Valim.